Graça e paz, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo a respeito do tabernáculo e suas tipologias. Eu sou o pastor Flávio, da comunidade evangélica Unidos do Senhor, que está localizada na rua Andrômeda, número 331, Parque Primavera, aqui na cidade de Guarulhos. Amém? Todos os que estão aqui comigo vai estar cumprimentando vocês com a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos aí que estão acompanhando. Deus abençoe a tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar algumas coisas a respeito do candelabro. O candelabro, ele é cheio de revelações. O candelabro, ele tem aponta para muitas coisas a respeito do homem com Deus, a respeito do ministério de Cristo, a respeito da igreja. Então são muitas revelações. Então eu vou fazer um breve resumo de algumas dessas revelações, alguns apontamentos que eu tenho certeza que já vai ser de bastante aprendizado e importância. Amém? Então vamos começar encontrando o texto que fala do candelabro, que é Êxodo capítulo 25, a partir do verso 31. Lembrando que nós, como tema desse estudo, estamos falando a respeito das peças principais do tabernáculo e as suas tipologias. Eu quero mostrar com isso que ainda hoje, nos nossos cultos da igreja hoje, as peças do tabernáculo ainda fazem parte do nosso culto. O altar do holocausto, a bacia, a mesa e hoje o candelabro são peças que fazem parte do nosso culto, que segundo Hebreus, capítulo de número 9, ele vai dizer também, também o primeiro tinha a ordenança de culto divino no tabernáculo terrestre. Então, aqui é a primeira aliança. Então, na segunda aliança, que é a aliança feita com a igreja, ele diz também. Então, nós entendemos que na igreja, espiritualmente falando, essas peças ainda fazem parte do nosso culto divino num santuário que é terrestre. Amém? Capítulo 25, verso 31 diz assim: também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, e as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoa, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo das 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele os seus... Amém. Até o verso 37. Ok? Então, guardou, aquela peça de menorá que estava aqui, Então, o candelabro, também conhecido como menorá, é um objeto, um utensílio bem conhecido de todos,
ele então tem a sua haste principal e 3 hastes que saem de um lado, 3 hastes que saem do outro, e 7 lâmpadas ao todo que ficam em cima. Ele traz o conceito de igreja e o Espírito Santo. Então, o menorá, ele no tabernáculo, ele aponta para a obra do Espírito Santo. Essa obra do Espírito Santo, nós vemos ela ser feita na própria vida de Cristo, tem relação com a vida de Cristo, e também tem a ver com a obra da igreja. Então veja, em Hebreus capítulo de número 8, versos 5 e 6, Hebreus capítulo de número 8, versos 5 e 6, nós vamos encontrar aqui, falando assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que está no monte, que se te mostrou. Então nós entendemos que ele era uma sombra, e na igreja nós temos a revelação. Então, Hebreus capítulo 8, versos 5 e 6, ele aponta dizendo que isto era uma sombra, né? Tem aqui a peça do menorá. Obrigado. Essa é bem simplificada, talvez você não consiga ver aqui os detalhes das cobras, né? Os desenhos é bem simples esse, mas aqui dá para você ver que ele tem as 7 taças, aonde eram cheias de azeite e devia estar sempre pegando fogo aqui, não poderia se apagar, não poderia estar apagado, tem que estar sempre pegando fogo. E essa é a haste principal. A haste principal é um tipo de Cristo. E essas 3 hastes que saem à direita e à esquerda, elas apontam para a obra de Cristo. Então é bem interessante, você tem aqui a representação dele. Vamos continuar. Em Colossenses capítulo 2 e verso de número 16 e 17, o texto nos diz assim: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, de lua nova, ou dos sábados, que como sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, Paulo aqui tratando a respeito dessa questão de falar de sombra das coisas futuras, mas fala que o corpo é de Cristo. Então, ele aponta uma realidade no Novo Testamento, ele aponta que é uma sombra e uma realidade no Novo Testamento, apontando para a igreja. Veja um detalhe no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, o verso de número 20. É bem interessante você ver esse detalhe, que ele também já anula muitas dúvidas a respeito do símbolo da igreja. Veja, João está tendo uma visão, e na visão de João, ele vê 7 estrelas e ele vê 7 castiçais. E ele pergunta para o Senhor o que é isso. E então o Senhor revela para ele aqui no capítulo 1, verso 20: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Aí ele fala assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas.
Então, o castiçal como um símbolo da igreja. Então, o castiçal, o candelabro, como símbolo da igreja. O próprio Cristo dizendo: o castiçal que você viu, os 7 castiçais são as 7 igrejas. E as 7 estrelas que você viu são os 7 anjos que estão à frente desta igreja, que nós entendemos ser o pastor dessa igreja, porque nunca houve o Senhor colocando um anjo mesmo celeste para tomar conta de alguma obra, para ficar responsável por alguma obra. Então nós entendemos que ele está falando ali do pastor daquela igreja. Por quê? Porque não creio eu que são um grupo de pastores ou irmãos que têm dom de pastorear, e sempre não é um só, eles são irmãos que têm dom de pastorear e é com eles que está falando. Não, porque ele está especificando que é são 7 castiçais, 7 estrelas. Então é uma estrela para cada castiçal. A castiçal é a igreja, a estrela é o responsável pela essa igreja. Quando você lê que a esta estrela, este responsável pela igreja, foi dada uma carta, esta carta está cobrando desta pessoa responsável, está cobrando, está fazendo, a carta ela tem mostrando elogios e cobranças, para que a pessoa está responsabilizando aquela pessoa, fazendo elogios e fazendo cobranças.